Sejam bem-vindos a Resolve Play, o seu canal de conteúdo online. E hoje a gente vai falar sobre conjunções. Meu nome é Renan Cardim e espero que você, até o final da aula, preste atenção em cada um dos conteúdos que serão explicitados nessa aula. O que é mais importante a gente falar sobre conjunções? Conjunções são elementos que conectam outros elementos ou orações. E é importante vocês lembrarem disso porque isso cai muito na prova de vocês. As conjunções têm valores semânticos, mas podem não ter. E hoje a gente vai entender como cada um vai funcionar. Em primeiro lugar, elemento conecta termos ou orações que podem ter valores semânticos. O que eu acabei de dizer, isso vai funcionar tanto para o período simples quanto para o período composto. Para quem não lembra, período simples é aquele período que eu só tenho um verbo. Período composto que eu tenho mais de um. Então, vamos entender como isso vai funcionar na esfera do período simples. O menino e a menina foram aprovados. Eu tenho um sujeito que tem dois núcleos. Logo, eu tenho um sujeito composto de gasolina. Não, mentira. Não tem graça. Então, temos um sujeito composto porque eu tenho dois núcleos. E vocês vão perceber que esse verbo aqui, ele está indo para o plural. E por que ele está indo para o plural? Porque eu tenho esse E que liga um elemento e outro. Então, se eu tenho um elemento que está conectando dois, que está dando uma ideia de soma, fazendo com que esse verbo vá para o plural, eu tenho uma conjunção que tem um valor aditivo, ok? E vocês agora vão perceber que essa conjunção que tem valor aditivo, ela também vai funcionar no período composto. Como ela vai funcionar no período composto? Para as orações coordenadas sindéticas aditivas, que serão aquelas que vão funcionar somando ações, e essas ações serão contínuas e independentes, tá? Vamos dar aqui um exemplo. Fui à casa de minha mãe, tomei banho e dormi. Normalmente eu sempre o exemplo que eu dou. Mas é um exemplo muito funcional. Por quê? Eu estou somando as coisas que eu fiz na casa de minha mãe. Olha só, fui à casa de minha mãe, uma coisa. Tomei banho, outra coisa. E dormi, terceira coisa. Perceba bem que entre o primeiro e o segundo elemento, eu não tenho conectivo E. Por quê? Regrinha para vocês. O E é utilizado entre o penúltimo elemento e o último. Normalmente, nos elementos que são segmentados, eu utilizo a vírgula. E para as orações coordenadas assindéticas, aquelas que não possuem o síndeto, mas que tem valor aditivo, eu também posso utilizar o ponto e vírgula. Voltem à aula de pontuação que vocês vão entender essa dica, tá? Então, para as orações coordenadas sindéticas, eu tenho as seguintes classificações. Aditiva, os dois conectivos que sempre aparecem. Em 99% dos casos, serão o E e o NEM, tá? Só que atenção ao E. Adversativa, mas, porém, todavia, entretanto, E. Observe agora que o E ele aparece também nas adversativas. Exemplo, estudei muito e não obtive aprovação. Perceba bem, esse E eu posso substituir por mais. Estudei muito, mas não obtive aprovação. Ou seja, eu tenho um E que funciona também como adversativa. Não caiam nessa questão só de lembrar do E como aditivo, porque na hora da prova já caíram em algumas bancas esse E com valor adversativo. Então, cuidado. Alternativas ou, ora, conclusiva, logo, portanto, explicativas, pois e porquê. Lembrando que estes conectivos aqui vão atuar no período composto. Como eu já disse anteriormente, que é aquele que tem dois ou mais verbos. E se são conjunções coordenativas, ele vai atuar no período composto com orações independentes. Porque se as orações forem independentes, daí estarei tratando de orações subordinadas. Uma será principal, a outra será dependente da que é a principal. Falando de orações subordinadas, vamos para as conjunções subordinativas. Essa é muito importante, vocês precisam ter muito cuidado. Por quê? As conjunções subordinativas, elas são divididas em duas, tá? Ou elas serão conjunções integrantes, que vão funcionar nas orações subordinadas substantivas, ou elas serão conjunções adverbiais, que vão atuar nas orações subordinadas adverbiais. Então, vamos distanciar as duas.
Enquanto as adverbiais terão um valor semântico, terão consigo um sentido próprio, um sentido que vai ser expresso e vai ser classificado de acordo com a oração, as conjunções integrantes não possuem. Elas só têm uma função, uma única existência, que é conectar orações. Quer um exemplo? É preciso que você seja feliz. Quando eu falo é preciso que você seja feliz, tá? Esse que você seja feliz está conectando apenas o termo ao é preciso. Como você vai entender essa ideia de conexão? Simples. Porque esse que, dentro do período composto, ele só pode ter duas funções. E aí eu estou falando de um período composto por subordinação. Se ele não tem um valor semântico consigo, você pode pensar na aditiva que esse que pode ser o pronome relativo. Se você substituir pelo anterior, a frase perde o sentido. É preciso que você seja feliz. Se eu substituir pelo anterior, é preciso que você seja feliz. Não tem a conexão, não tem a substituição. Então, esse que ele só funciona para conectar. Perguntei se você viria. Quando alguém pergunta algo. Se você viria, foi o algo que foi perguntado. Esse se, ele está conectando o que foi perguntado ao algo. Logo, ele não tem nenhuma conexão de substituição. Ele tem somente a conexão de ligação. Ele está conectando o verbo ao seu complemento. Show? Então, conjunção integrante, ela só existe só para ligar um termo a outro. E acabou. E vai funcionar dentro das orações subordinadas e substantivas. Para quem não lembrar, volte para as aulas de orações subordinadas, que vocês vão observar mais claramente a função do que e ser, e temos também outras peculiaridades voltadas ao ser. Então, é importante que vocês não pulem essa etapa. Sobre as orações subordinadas adverbiais, aquelas que terão valor circunstancial. Por que eu estou falando valor circunstancial? Vocês vão ver nas aulas de advérbio que todo advérbio ele transmite uma ideia de circunstância. Se ele transmite uma ideia de circunstância, logo a conjunção também terá essa mesma ideia. E aquela dica fácil, aquele bizu para você, quando você observar algumas conjunções, eu deixei aqui, outras estão no seu caderno de exercício, mas quando vocês observarem essas conjunções já integram aquela oração que será a oração subordinada adverbial. Então, olhou a conjunção, o segmento dela já dá qual é a oração subordinada. Daí é uma questão de interpretação que vocês precisam ter em relação à conjunção, que também não é difícil. E aí eu posso ter diversos sentidos, como concessão, condição, finalidade, tempo, conformidade. E é importante também que vocês não pulem etapas, tá? Que vocês façam cada uma delas para que vocês consigam chegar nessa aula agora e lembrar de todo o conteúdo que já foi lecionado. Principalmente porque as conjunções adverbiais já entraram no estudo de orações subordinadas adverbiais. Então aqui é só para vocês relembrarem a função dessa conjunção. Show? Então, locuções conjuntivas. Algumas locuções conjuntivas, tá? Elas já pertencem também ao grupo dos advérbios. E é por isso que eu puxei essa setinha aqui, tá? Por isso, uma vez que, se bem que, ainda que, essas aqui são algumas conjunções adverbiais. Mas são ditas locuções porque tem duas ou mais palavras que funcionam como conjunção. Então, tudo que for locução vai ser um conjunto de palavras que vai funcionar dentro de uma única especificidade, tá? Quando eu falo, por exemplo, locução verbal, eu trato de dois verbos que têm um sentido de um, tá? Aqui, ainda que, desde que, assim que, uma vez que, antes que, logo que. Perceba que eu tenho dois elementos que funcionam dando a ideia de apenas um. Conjunções não desempenham funções sintáticas nas orações. Isso é muito importante, porque elas trazem consigo valores semânticos e elas fazem a chamada para o todo que virá pós a sua posição. Então, espero que tenha ficado claro para a aula de conjunções de vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios de fixação e até o nosso próximo encontro.